Fala pessoal, a gente vai fazer um vídeo diferente hoje aqui no meu canal. É um vídeo que é um tutorial, só que é um tutorial de desenvolvimento de um aplicativo com inteligência artificial que vai ajudar a resolver e melhorar a visualização de investimento de tráfego pago, tanto dos modelos de negócio que são e-commerce quanto negócios físicos. A gente sabe que no e-commerce o que gera receita são 3 indicadores: sessões, taxa de conversão, ticket médio. Da mesma forma que no negócio físico a gente precisa olhar para o volume de leads, taxa de conversão desses leads e o ticket médio desses leads que compram no final das contas. Então o objetivo é mostrar aqui para vocês que hoje a gente consegue, através de inteligência artificial, conversacional, generativa, construir uma plataforma completa que ajuda a gente a calcular os nossos investimentos em tráfego pago, quanto que a gente está tendo de retorno disso, independente do modelo de negócio, sem que eu precise digitar uma linha de código, mas sim que eu precise ter um racional construído através disso. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é como que a gente precisa estruturar a nossa linha de pensamento para que uma plataforma como essa saia como a gente imagina. Então, confere comigo na tela agora que está compartilhada contigo aqui. O seguinte ponto: a gente tem uma equação da receita. Então, como eu comentei, todo negócio, seja ele físico ou e-commerce, ele roda o desenvolvimento de receita dele partindo do mesmo pressuposto, do mesmo racional. Ou seja, receita ela sempre nasce de 3 coisas quando a gente pensa num e-commerce: sessões, taxa de conversão e ticket médio. A fórmula está aqui para vocês entenderem como que ela funciona. Então, sessões é o nosso volume, ou seja, a quantidade de visitas que chegam no nosso site. Então a gente precisa fazer um trabalho para aumentar o volume de receitas de mídia paga, criativos que param a rolagem de tela, ou seja, chamam a atenção suficiente para as pessoas acessarem o nosso site através daquele anúncio, SEO e canais de aquisição. Assim como a gente tem que olhar para a taxa de conversão. O que afeta a nossa taxa de conversão? São 4 P's: preço, produto, público e site. Na verdade, 3 P's e um S. E aqui eu dou um exemplo para vocês de que a gente precisa melhorar isso com alguns pilares ali de site, como por exemplo, página de produto, um checkout sem fricção, prova social, preço e oferta, e claro que a qualidade do tráfego que entra no meu site. Por fim, ticket, ou seja, quanto cada cliente gasta na minha estrutura de e-commerce. Como que a gente melhora, aumenta o nosso ticket médio. Esteira de produto, upsell, cross-sell, combos e recompra. Quando a gente olha para o contexto de negócio local, a forma que a quantidade de contatos que chegam, que aqui a gente troca a quantidade de sessões por quantidade de contatos que chegam no meu WhatsApp ou no meu formulário, por exemplo, a gente olha para mídia local, presença no Google, indicação, oferta de entrada. Então os meus canais de aquisição eles mudam um pouco de onde o lead vem, mas o racional ele é praticamente o mesmo. Em termos de conversão, eu preciso olhar muito para o meu atendimento, ou seja, o quanto que demora para o meu lead receber um retorno do meu time comercial. Preciso ter resposta rápida, preciso fazer follow-up. Não adianta nada o meu lead me mandar uma mensagem, eu responder uma mensagem para ele e eu não seguir fazendo um follow-up, ou seja, é um processo literalmente de perseguição do lead. Eu preciso ter uma cadência, que na Wolf, por exemplo, a nossa cadência ela dura até 11 dias. A gente só abandona o lead depois que do 11º dia o cliente parou de responder a gente. Então o lead precisa ser qualificado, é claro, só que é importante a gente frisar que esse processo de qualificação ele também passa por um processo de pré-atendimento e o atendimento que vende, que é exatamente a gente aquecer o lead, mostrar para ele que o nosso produto ou serviço tem valor agregado para ele pagar por aquilo e a gente, enfim, conseguir concluir a venda. E aqui a gente fala do ticket para o negócio físico. A gente precisa ter mix de serviços ou de produtos, que é a nossa querida esteira que a gente falou ali do e-commerce, pacotes e planos, recorrência e oferta de atendimento. Então o que é importante a gente frisar? Que antes de eu levar um prompt para a inteligência artificial, eu preciso ter conhecimento sobre o que eu quero construir, qual que é o meu objetivo, eu preciso levar clareza para ela. Tá, Augusto, mas como que eu levo clareza para ela? A gente vai já chegar lá porque tem um framework, um passo a passo completo de como que a gente leva isso para a inteligência artificial. Então, quando a gente olha para a nossa estrutura de receita, eu não estou falando, e vocês estão vendo aqui na minha tela, que se eu só compro tráfego, uma alavanca, eu gero 60% de aumento. Só que quando eu tenho 3 alavancas trabalhando juntas e que eu gero aumento entre elas em taxa de conversão, sessões ou leads e ticket médio, eu acabo gerando mais 73%, porque a gente está falando praticamente aqui de uma estratégia de juros compostos, multiplicando todos os indicadores. Agora sim, a gente precisa entender como que a gente pede as coisas para a inteligência artificial. Agora, pensando em como que a gente vai desenvolver um bom prompt, ou seja, um bom comando para que a inteligência artificial entenda aquilo que eu preciso dela, aquilo que eu quero construir dentro da minha estrutura de aplicativo. Aqui nesse caso, a gente vai falar com a Lovable. A Lovable é a plataforma hoje que tem o maior volume de desenvolvimento, de integrações, de capacidade de desenvolver aplicativos através de inteligência artificial generativa. Então, a gente usa um estilo de prompt que a gente chama de Coder. Esse Coder, que é o framework, o passo a passo que a gente escolheu para desenvolver as nossas plataformas aqui na Wolf, ele se divide numa sigla. É basicamente ali um acrônimo. Ou seja, o C do Coder é o contexto. Ou seja, quem eu sou, para quem eu vou desenvolver aquele aplicativo e qual o problema que esse aplicativo resolve. Segundo ponto, objetivo, o O do Coder. Qual que é a função desse aplicativo? Tem uma tela, 2 telas? Qual que é a função de cada tela dessa? Ou seja, quando você vai desenvolver um aplicativo de múltiplas telas, você precisa ter entendimento que você vai ter não só um prompt, você vai ter vários prompts. O objetivo aqui é mostrar para vocês que a gente com um prompt vai conseguir desenvolver um aplicativo que vai conseguir te levar a fazer uma projeção do teu e-commerce ou do teu negócio físico em termos do retorno que o investimento em tráfego pago vai te trazer. O D do Coder, em detalhes, é a estrutura. Ou seja, telas, campos, lógica do cálculo, os resultados que aparecem. Eu levar para ele qual que é o racional que ele vai utilizar para fazer um cálculo. Até porque ele precisa construir um código. Não é a gente que constrói, mas o comando da gente vai fazer com que ele construa, né? Ele, plataforma de inteligência artificial. E claro, estética, ou seja, qual estética que eu quero, quais cores, quais fontes que eu quero. Eu quero uma plataforma mais clean, uma plataforma mais minimalista, uma plataforma com muito efeito. E aqui as regras, ou seja, restrições. O que não pode ser feito. O que é o stack? É o stack de desenvolvimento. Eu vou usar algum banco de dados, eu vou usar alguma plataforma além da Lovable. Aqui, no caso, a gente vai usar só Lovable. Se a gente precisasse guardar alguma coisa no banco de dados, aí a gente precisaria olhar para um Supabase, por exemplo, que é uma plataforma de desenvolvimento de banco de dados com IA. Se a gente fosse precisar olhar para alguma coisa de back-end, ou seja, de código muito estruturado, a gente teria que olhar para um Cloud Code ou para um Codex da vida.
vida, que na Wolf a gente usa o Codex, por exemplo. Então, o R de regras, o que não fazer sem urgência falsa e foco em performance. Tá, Augusto, mas me dá um exemplo desse prompt. Exatamente esse prompt que tá aqui na tela de vocês, que a gente vai levar pra Lovable e que ela vai entregar pra gente a calculadora de e-commerce 100% pronta. Então, acompanha o meu racional aqui com o seguinte: framework virando prompt. Quando a gente olha para contexto, eu levo para ele que eu sou fundador da Wolf Aceleradora, acelera vendas de e-commerce e negócios locais. Eu quero uma calculadora que prove que melhorar a conversão e o ticket compõe mais resultado que só aumentar tráfego. O objetivo, eu digo para ele que é só uma tela, é mobile first, ou seja, para o usuário poder acessar e diretamente do celular dele ou de um dispositivo móvel e ele ter total responsividade daquilo. A gente vai entender que essa calculadora, ela calcula a receita atual, projeta o ganho, melhora as alavancas e mostra tudo em gráficos e simula o ROAS. Mais uma vez, levei o objetivo para ela. Eu deixei claro que eu não quero captura de dados, eu não quero back-end, ou seja, ele não vai guardar nada na memória. Pra gente guardar alguma coisa na memória da plataforma, a gente precisa sim olhar para uma estrutura, por exemplo, de banco de dados, que aí a gente imputaria um supabase da vida. Os detalhes de estrutura. Então, eu falei para ele que eu quero um toggle. Esse toggle é basicamente a gente escolher se é um modelo de negócio e-commerce, se é negócio físico. Vocês vão ver como que isso vai ficar. Disse ali quais são os campos que eu quero, o card de receita projetada, e aí eu parto para estética, deixando claro que a estética é a estética que a gente usa aqui na Wolf, que é um tema escuro, o fundo com o código das cores roxas que eu vou usar, o branco, enfim. E por último, as regras. Quero uma página única, sem menu, sem urgência falsa, tudo roda no front, ou seja, não tem nada de back-end, não tem nada de código necessariamente muito bem estruturado pra gente guardar dados, sem servidor e sem back-end, como eu já comentei. Então, quando a gente tem aqui essa última observação que trocou o produto, trocou a marca, mantém os 5 blocos e muda o conteúdo. Então, o code serve exatamente pra gente levar um framework bem composto e pra gente dar um bom comando pra inteligência artificial. Agora sim, a gente vai partir pra estruturação da plataforma ali dentro da Lovable. Pessoal, agora a gente parte pra uma etapa extremamente importante aqui do nosso processo de desenvolvimento, que é a gente levar o prompt pra Lovable e ela fazer a construção da plataforma pra gente. Vocês lembram que eu mostrei aqui pra vocês o framework? Ou seja, o meu prompt. Esse prompt ele foi desenvolvido com auxílio da Cloud. Augusto, mas falou que a gente ia usar só Lovable. Tudo bem, a gente tem aqui toda a estrutura. Usando Lovable, a gente conseguiu construir esse prompt para levar para Lovable no nosso framework. Coder, C de contexto, O de objetivo, D de detalhes, E de estética, R de regras. Mas se te faltar criatividade, tu precisar desenvolver um prompt mais rápido ainda e tu não precisar queimar tanto massa cinzenta para tu levar um prompt muito bem estruturado com esse framework para inteligência artificial, no caso para Lovable, a gente consegue usar a Cloud para isso. Então, basicamente aqui, ó, vocês vão perceber que o meu prompt está estruturado de acordo com o meu framework aqui para nossa querida Lovable. Já dei um Ctrl C e aqui a Lovable, ou seja, a plataforma que a gente vai estruturar o nosso aplicativo. Eu dou um Ctrl V, confirmo se veio, eu dou um Enter. Então a Lovable está aqui trabalhando agora, como vocês podem ver, e vale a pena eu frisar algumas pontuações importantes aqui sobre a plataforma. Então ela tem um modo Build, que é o modo da gente construir, ou seja, a gente está dando um comando para que ela construa alguma coisa, e o modo Plan, que é quando eu quero tirar uma dúvida com ela, quando eu quero projetar alguma coisa com ela. Augusto, eu necessariamente preciso usar a Cloud, por exemplo, para me ajudar nesse processo de construção? Não. A Lovable, ela tem inteligência suficiente para ajudar no planejamento. Só que a Cloud, ela tem muito mais capacidade de analisar código e desenvolver coisas relacionadas a back-end. Ou seja, se você vai estruturar uma plataforma mais complexa, a Cloud vai te ajudar nesse processo. Eu costumo dizer que Lovable não serve para construir back-end. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no WolfOS a gente tem mais de 20 módulos dentro da nossa plataforma. É impossível conseguir construir tudo isso sem dar bug através da Lovable. Só através da Lovable. A gente construiu através de Supabase, através de Lovable, através de Cloud Code, através de Codex e através da Cloud normal. E para bastante coisa a gente inclusive usa o Cloud Design para melhorar ali o design da plataforma, a interface dela. Então é importante a gente ter esse nível de consciência da usabilidade que cada plataforma de inteligência artificial vai ter no processo de construção da nossa plataforma por aqui. Pessoal, e enquanto a plataforma trabalha, qual que é o objetivo de eu trazer uma aula como essa para vocês? É que vocês tenham consciência de que hoje a estrutura competitiva que a gente tem no mercado, ela é muito diferente do passado. Antigamente, para a gente ter estrutura, para ter uma plataforma como essa desenvolvida, a gente precisava de muito dinheiro. Hoje em dia, isso está disponível para a Wolf, está disponível para uma empresa gigantesca como uma Amazon da vida, como Google, como Meta, e está disponível para a gente também. Então, a Lovable tem pacotes que, se eu não me engano, partem de $90, $100, e tu consegue fazer o desenvolvimento de uma plataforma dessa. Para desenvolver isso aqui, a gente provavelmente vai gastar uns 15 tokens, 20 tokens, para uma plataforma muito simples, para aquilo que a Lovable é capaz de resolver. Como vocês podem ver, o prompt é exatamente o que eu trouxe para vocês. Então tem aqui contexto, objetivo, detalhes, estética, regras e tá tudo pronto. Nossa plataforma tá aqui, tá pronta a nossa calculadora de receita. E qual que é o racional disso? Vamos trabalhar junto do funcionamento dela. O toggle é exatamente isso aqui. O que é e-commerce vai estar e-commerce, o que é negócio local, ele já vai mudar. Então, vou colocar aqui para ela preencher com o exemplo. Ela preencheu com o exemplo de que eu tenho um investimento em mídia de R$15.000 por mês, um custo por sessão que está batendo 1.2, ou seja, um volume estimado de 12.500 sessões por mês, uma taxa de conversão de 1.8%, que a gente sabe que a média de mercado brasileiro, a meta que a gente procura atingir é de 1%, e o ticket médio de 220. A receita que eu vou ter hoje, com esse exemplo, é de R$49.500. Multiplicando aqui, vocês já podem ver a fórmula. A receita projetada, a gente melhorando isso através desse simulador de alavancas é de 76.871. Então, essa é a minha realidade hoje, de acordo com esse cenário que eu projetei. Aqui é o meu simulador de alavancas. Então, eu quero reduzir o meu CPS. Se eu reduzir o meu CPS, aqui, vocês vão perceber que a minha receita projetada está aumentando. Se eu aumentar a minha taxa de conversão, vocês vão perceber que a minha receita também aumenta. Se eu aumentar o meu ticket médio, vocês vão perceber que a minha receita também aumenta. Qual que é o objetivo de uma calculadora como essa? É que a gente consiga simular onde a gente chegaria melhorando indicadores do nosso negócio. E por vezes, a gente não tem que aumentar investimento de
tráfego pago pra gente melhorar o resultado do nosso negócio. Então, observa que aqui eu não mexi nada de investimento e meu faturamento tá aumentando. Vou trazer um outro exemplo. Digamos que eu tenho 10 mil de investimento de tráfego pago para fazer no meu e-commerce, um custo por sessão de 1,50. Vamos falar que a gente tá com um e-commerce que tá com custo por sessão alto. Uma taxa de conversão de 0,7% e um ticket médio de R$250. Então aqui eu teria uma receita projetada de 21 mil reais. Só que se eu melhoro essa minha taxa de conversão para 1%, eu já aumento para 30 mil. Se eu aumento essa taxa de conversão um pouquinho mais, olha o que acontece, a minha receita segue aumentando. Então, vocês percebem que ela já traz inclusive um gráfico pra gente aqui na calculadora de como a receita cresce. Cada degrau acumula sobre o anterior, não é só uma multiplicação. Então a gente tá falando praticamente, como eu comentei no começo do vídeo, de uma estratégia de juros compostos. Quando a gente soma, a gente tem um crescimento linear. Quando a gente multiplica, a gente tem um crescimento muito melhorado. Vocês podem ver que, inclusive, a plataforma cortou um pouquinho esse indicador e tem como a gente melhorar isso. Eu vou fazer isso com vocês ao vivo. Tá aqui o ROAS hoje e o meu ROAS projetado. Então, observem que se eu aumento a minha conversão, se eu aumento o meu ticket e se eu reduzo o meu CPS, olha o que vai acontecer. Meu ROAS projetado, ele vai seguir aumentando. Vou aumentar mais esse ticket, meu ROAS projetado já aumenta de 1,67 para 4,24, que a depender do nicho é muito saudável. Tá, Augusto, eu percebi que tem um corte aqui e eu quero melhorar isso dentro da minha plataforma. Antes de eu falar de negócios locais, a gente vai fazer isso. Eu tiro um print exatamente dessa área, eu explico para Lovable aquilo que está acontecendo. Deixei um print em anexo para você verificar que há informações de indicadores que ficaram cortadas. Preciso que você analise e melhore a interface para que nada fique cortado à vista do usuário. Enquanto ela trabalha, vamos ver aqui o lado de negócio local. Então eu vou ter um investimento em mídia, o custo por lead no caso e não o custo por sessão. A gente sabe que o custo por lead é inimaginável de 1,50, a não ser que seja um nicho tipo atacadista, mas que a gente vai ter uma taxa de conversão muito baixa. Vamos falar aqui de um custo por lead de R$12. A taxa de conversão, aqui a gente precisa de uma taxa de conversão maior. 1% para negócio local não é nada saudável. Vamos falar de 10% e um ticket médio de 250. Vamos pensar que é uma consulta de R$500 de um médico já bem posicionado. Olha só, aqui a gente vai ter uma receita projetada de 105 mil reais. Observa que no contexto de negócio local, a gente tem um custo por lead que ele é bem maior do que um custo por sessão, mas uma taxa de conversão que precisa ser bem maior que uma taxa de conversão de e-commerce também. Tá, Augusto, mas eu quero ver se eu reduzir o meu CPL em 23%, tá aqui a minha receita projetada que vai ser. Na verdade, eu falei aqui ainda agora dessa receita projetada, essa já é projetada, a gente melhorando, né? Então a receita seria de 41 mil, a gente melhorando em 23% de CPL, 35% taxa de conversão e a gente mexendo no ticket, a plataforma tá trabalhando, a gente teria uma receita projetada maior do que aquilo que a gente tem hoje. Vou deixar ela terminar de entregar o ajuste que eu comentei, mas vocês percebem que a estrutura aqui de negócio local, em termos de estrutura gráfica, estrutura de racional, ela é exatamente a mesma. A gente só muda os indicadores, custo por sessão para custo por lead, e a gente também muda o racional de que o custo por sessão, ele é sempre menor que um custo por lead e a taxa de conversão de um negócio local, ela é sempre muito maior que a taxa de conversão de um negócio físico. Vocês viram que ela tá analisando o print que eu mandei para ela, com base nessa análise do print a gente consegue inclusive ver, ó, que a plataforma tá trabalhando em tempo real, e agora a gente vai ver se ela corrigiu aquilo que eu pedi para ela, ó. Tá aqui, ela corrigiu o que eu pedi para ela. Vamos voltar aqui, fazer o preenchimento. Ele trouxe as alavancas e agora sim, ele me mostra um resultado em que o corte já não existe mais. Eu consigo ver todas as informações que são importantes para o meu negócio para que eu entenda a minha projeção. Ou seja, quero entender como que o tráfego pago afeta o meu negócio, como que essas métricas sendo melhoradas afetam o meu negócio. Agora vocês sabem exatamente como construir uma ferramenta como essa. A melhor notícia eu guardei pro final. O que eu guardei pro final é o seguinte: vocês podem ter acesso a essa calculadora de graça, sem tu precisar pagar um pacote da cloud, sem tu precisar perder tempo digitando esse prompt. Mas eu acho importante que vocês aprendam isso, inevitavelmente, mesmo a gente entregando essa calculadora para vocês. Então, se você quiser ter acesso a essa calculadora, basta deixar um comentário aqui nesse vídeo do YouTube com calculadora, por exemplo, que o nosso time vai te chamar e vai te mandar essa calculadora pronta para tu usar aí no teu negócio e tu entender como que esses indicadores impactam e para tu projetar um futuro melhor para tua empresa, melhorando o custo por sessão, o custo por lead, melhorando taxa de conversão, melhorando o ticket médio, aumentando o investimento em tráfego pago ou fazendo o melhor uso disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, a gente está trazendo formatos diferentes toda semana para cá. Esse é um vídeo tutorial, que inclusive eu acredito que é um vídeo que todo mundo, de qualquer idade, precisa assistir para entender o papel que a inteligência artificial tem hoje na nossa vida, até porque isso aqui pode se tornar um negócio que você vai vender, por exemplo, e estruturar um modelo de negócio diferente para você, e também porque a gente está te entregando isso gratuitamente. Então, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com mais gente que pode se interessar, deixa teu comentário, ativa o sininho, curte, para isso chegar em muito mais gente e a gente poder ajudar mais pessoas com conteúdo de altíssimo valor como esse. Tamo junto.